Olá, aluno do segundo ano. Nós estamos aqui nessa semana para corrigir a semana 2 do PET complementar. Então, já avisando, não é o PET complementar pode não ser exatamente igual para todas as escolas, porque ele é desenvolvido pelo professor da escola. O professor tem essa autonomia de escolher o PET, de escolher as atividades do PET complementar. Então, eu procurei assim juntar alguns pets complementares para fazer o meu. Então, talvez não, se você não encontrar a questão que você precisa e quiser colocar nos comentários, fique à vontade. Nessa segunda semana do PET complementar, eu vou estar revendo o assunto dilatação térmica. Vamos lá? Como atividade 1, a gente tem aí uma barra metálica homogênea de comprimento igual a 1,5 metros. Então, o comprimento inicial L0 é 1,5 metros. É aquecida até que sua temperatura de 25 graus Celsius. Então, se a temperatura dela antes de ser aquecida é 25 graus Celsius, quer dizer que a temperatura inicial, θ0, é 25 graus Celsius, atinge 150 graus Celsius. Então, quer dizer que a temperatura final, o θ, é 150 graus Celsius. Considere que o coeficiente de dilatação linear, então ele já te dá dando o alfa, dessa barra é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, o alfa, deu o alfa aqui, vamos tirar, determine o comprimento final da barra. Então, eu quero o L, eu quero o comprimento final da barra após o aquecimento. Então, primeira coisa, vamos achar o delta θ aqui, ó. Delta θ, tudo que é delta é o quê? Final menos inicial. Então, temperatura final menos temperatura inicial, a gente acha aí que a variação de temperatura foi de 125 graus Celsius. Vamos então à fórmula da dilatação. Sempre a fórmula de dilatação vai ser inicial, o comprimento, superfície ou volume inicial, coeficiente de dilatação, no caso, como a gente está mexendo com linear, com comprimento, é o linear, é o alfa, e variação de temperatura. Então, substituindo aí o comprimento, os dados todos, a gente vai achar que a variação de temperatura foi 225 vezes 10 a... Desculpa, a variação do comprimento foi 225 vezes 10 a menos 5. Passar isso para número puro, né? 0,00225 metros. E agora, mas não é, ele não pediu a variação, ele pediu o comprimento final, né? O L. Então, a gente sabe que ΔL é o quê? Comprimento menos comprimento inicial. Então, o comprimento final vai ser a variação mais o que tinha antes, mais o L0. Então, somando aí, a gente vai achar pouca coisa mais que 1,5, que nem significativos são os algarismos para frente. Então, a gente aproximadamente 1,5, letra E. Na 2, ele fala, 2 copos de vidros iguais em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente foram guardados um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos da física térmica. De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é... Bom, gente, então o que a gente precisa? Vamos pensar aqui comigo. Eu preciso contrair o copo de cima, fazer ele diminuir e aumentar, dilatar o copo de baixo, para poder desencaixar fácil. Para mim contrair o copo de cima, eu preciso de colocar água, pode ser colocar uma água gelada, gelo, coisa assim, e resfriá-lo, né? Eu preciso diminuir a temperatura dele. E o copo de baixo, eu preciso o quê? Para ele dilatar, eu preciso aumentar a temperatura dele. Então, a gente tem que ver nas alternativas aqui o que melhor condiz com isso. Aí na letra A, mergulhar o copo em água em equilíbrio térmico com cubos de gelo e encher o copo de água à temperatura ambiente. Não, se eu mergulhar isso aqui em água com cubos de gelo, eu vou contrair, eu vou apertar mais
essa situação aqui. Colocar água quente superior à temperatura ambiente no copo. Não, se eu colocar água quente aqui, ele vai dilatar, vai prender mais ainda. C. Mergulhar o copo em água gelada, inferior à temperatura ambiente, e deixar o copo sem líquido. Então, se é a mesma coisa do de cima. Se eu colocar o copo B em água gelada, se eu mergulhar em água gelada, ele vai apertar mais, ele vai contrair, vai ficar mais apertado. Isso aqui aí que eu não vou conseguir separar mesmo. D. Encher o copo com água quente, nem pensar, né, gente? Vai dilatar o copo. E mergulhar o copo em água gelada. E vai apertar mais ainda. É perigoso eu até trincar os dois aí nesse caso. E letra E. Encher o copo com água gelada, inferior à temperatura ambiente. Né? Então, é mais ou menos o que a gente fez aqui, né? Mandar o gelo em cima. E mergulhar o copo em água quente, superior à temperatura ambiente. Então, eu mergulho em água quente e ponho água fria em cima. Isso vai dilatar o de baixo e contrair o de cima. Alternativa E é a nossa resposta. Na 3, ele fala uma bobina contendo 2.000 metros, então 2.000 metros é o comprimento inicial da bobina, de fio de cobre, teve seu comprimento medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 35 graus Celsius. Se o fio for medido de novo um dia em que a temperatura seja 10 graus Celsius, então agora a temperatura final 10 graus Celsius, nessa nova medida indicará. Então, ele quer a nova medida, ele quer o comprimento final. Então, eu vou ter que calcular o ΔL para poder calcular o comprimento final. E deu aqui o coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5. Então, vamos lá. ΔL, o tanto que ele vai dilatar, e ele não vai dilatar, ele vai contrair, né? L0, alfa e delta θ. Então, ele vai diminuir. Quanto que ele vai diminuir? Vamos calcular o delta θ aqui. Temperatura final menos inicial, a temperatura vai diminuir 25 graus Celsius. Então, o fio vai diminuir, né? Então, onde está aí a mais, eu posso esquecer. Então, vou fazer essa continha aí, 2.000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 5 vezes 25. E aí, eu vou 2.000 vezes 25 e vai dar 2 vezes 25, eu vou achar 50. E esses 3 zeros, eu posso depois colocar aqui, ó, com a potência de 10. Então, aqui, ó, 5 vezes 10 a quarta, vezes 1,6 vezes 10 a menos 5. 5 vezes 1,6 dá 8. E 10 a quarta vezes 10 a menos 5, 10 a menos 1. Então, o ΔL aí, a variação vai ser de 0,8 metros. E a gente está calculando variação porque, se você olhar nas alternativas, né, ele está pedindo aqui, ó, 1 metro a menos, 1 metro a mais, 2.000 metros, quer dizer, não vai mudar, 20 metros a menos, 20 milímetros a mais. A mais, a gente já falou que não vai ser, então eu não preciso calcular o comprimento final. Eu preciso só saber aqui, ó, o tanto que vai variar. 0,8 metros é quase 1 metro. Então, a gente vai falar assim, aproximadamente, se eu for arredondar, não tem nada com casa depois da vírgula, só o coeficiente de dilatação. Então, eu vou achar aqui, ó, 1,0 metros a menos, alternativa A. Na 4, ele fala, em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua, e essa questão estava no PET, né, metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. Então, por que ele esperou? Para entrar em equilíbrio térmico. O comprimento medido nessa situação em relação ao medido anteriormente. Então, aqui, ó, eu tenho uma régua metálica,
A gente sabe que o metal ele tem mais facilidade de contrair e dilatar. Então, eu medi o lápis aí. Aí, quando eu congelei a régua que eu levei, o que aconteceu? A régua contraiu. Aí, quando você vai medir o lápis, vai dar a impressão que o lápis é maior do que era. A medição dele deve dar um pouco maior do que dava antes, né? Às vezes nem é uma variação tão visível, mas pela lógica é isso. Mas vai ser maior por quê? Porque a régua contraiu, que a régua sofreu contração. Alternativa A. Na 5 fala uma barra de ferro, coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6, então o alfa do ferro, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Então, 15 metros é o comprimento inicial e 20 graus Celsius a temperatura inicial. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, então a temperatura final 150 graus Celsius, determine. Letra A, a dilatação sofrida. Então, ele quer o ΔL. Vamos calcular aqui o Δθ, porque eu vou precisar. Então, já deixo calculado aqui que o Δθ é 130 graus. A dilatação, ΔL, vai ser comprimento inicial, que eu tenho, coeficiente de dilatação, que eu tenho, variação de temperatura, que eu calculei. Então, vamos lá, substituindo os dados aí, fazendo as continhas, eu vou achar 23.400 vezes 10 a menos 6, passando isso para número puro, vai ficar 0,0234, né? É bem pequeno. Então, o comprimento final da barra vai ser o quê? Eu achei ΔL, que é o quê? Comprimento, que é a variação, quer dizer, o comprimento final menos o inicial. Como eu quero o comprimento final, eu vou fazer o quê? A variação mais o comprimento inicial. Então, somando aí o que eu achei com 15, eu vou ter aí 15,0234 metros. Quer dizer, nada que você... Na 6, ele fala aí, quem viaja de carro ou de ônibus pode ver ao longo das estradas torres de transmissão de energia, tais como as da figura. Olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados. Então, aqui, ó, os cabos, eles fazem essa barriga, ou como se diz popularmente, fazendo barriga. Eles estão arqueados, eles não estão esticadinhos aqui. A razão dessa disposição é que, gente, é por causa da dilatação. Esse cabo, ele vai dilatar ou contrair com a variação de temperatura. A gente sabe que tem dias mais frios, dias mais quentes. Então, para não ter perigo desses cabos puxarem essas torres, né? Eles são colocados com folga, né? Com folga, já calculando para que ele fique no máximo esticado, né? Devido às variações de temperatura do clima. Então, na letra A fala, a densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos. Não, a densidade não vai mudar. A condução de eletricidade em alta tensão é facilitada desse modo. Não tem nada a ver. A condução é facilitada pelo cabo ser bom condutor. O metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado. Não, não é impossível, não. É possível sim. Os cabos em dias mais frios podem encolher sem derrubar as torres. Isso sim é verdade. E na letra E fala aí, os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos assim dispostos balançarem. Isso é bobagem, né? O vento forte vai fazer o cabo balançar de qualquer forma. Então é isso, gente. Com isso a gente terminou a semana 2 do PET complementar. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E se gostou, deixa um joinha para ajudar aí o canal, ver se a gente consegue uma visibilidade maior para os nossos alunos. Até semana que vem.